E aí, pessoal, vamos exercitar um pouco agora a parte de análise combinatória. Treinar um pouco, ver um pouco das questões. Eu separei 40 questões contemplando as organizadoras ESAF, CESP, FCC, SESGRAN-Rio e FUNRIO. Claro que FUNRIO aparece em menor intensidade, até porque não está, digamos assim, tão trabalhado no cenário nacional, tá bom? Então usamos como prioridade as questões da ESAF, CESP, pessoal aí da Polícia Federal, provavelmente Polícia Rodoviária Federal, pessoal de auditor, fiscal da Receita Federal, AFT, FCC aí, nós já tivemos agora na Prova Banco do Brasil, probabilidade, então é bom ter um cuidadozinho nessa parte também, beleza? Então vamos à questão de número 1, diz assim: quantos números inteiros positivos menores que 1000 com algarismos distintos podemos formar? Beleza. Ele quer saber números inteiros positivos menores que 1000. Em nenhum momento ele disse que o número tinha que ter 3 algarismos, 2 ou 1. Então você tem que montar com todas as possibilidades. Com algarismos distintos. Então você não pode repetir, tá certo? Vamos lá. Pessoal, o número para ser menor do que 1000, positivo, ele pode começar... Ele pode ser um número com apenas um algarismo, pode ser um número com 2 algarismos e pode ser um número com 3 algarismos. Ele vai ser menor do que 1000, beleza? Então tá aqui. Eu já montei aqui, deixei bonitinho para você. Aqui são os números com apenas um algarismo, aqui com 2 algarismos e aqui com 3 algarismos. Pronto. Com 1, com 2, com 3. 1, 2 e 3. Beleza. Vamos lá. Começando. Esse rapazinho que você está vendo aqui, ó, são todos os números com apenas um algarismo. Lembrando que a matemática ela trabalha com os números 0, 1, 2, por isso que é o sistema decimal. 3, você usa 10 algarismos para trabalhar qualquer número. 5, 6, 7, 8 e 9. São 10, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Pronto. Ok? Então vamos lá. Começando. Quantos números com apenas um algarismo eu posso criar? Lembrando a todos que se você pensar direitinho, você não pode usar o 0, porque a questão deixa claro que tem que ser um número positivo, certo, pessoal? Então você não pode começar com 0. Mas você pode usar, para ocupar essa casa, de 1 a 9. Então você tem quantas opções? 9 opções. Conclusão, eu consigo formar 9 números com um algarismo. Então, 9 números com um algarismo. Então, vou botar bem aqui, ó. Com um algarismo. Pronto. Beleza. Lembrando que esses 9 são números positivos e menores do que 1000, de 1 a 9. Quando você vai formar os números agora com 2 algarismos, cuidado, muito cuidado com 2 algarismos. Lembrando a todos que eu tenho que usar números distintos, eu não posso repetir. Observe que o evento, que é formar números com 2 algarismos, pode ser dividido em 2 etapas. A escolha do primeiro e a escolha do segundo algarismo. Lembrando que aqui eu não estou usando o número 9, estou dizendo que tem 9 opções, tá? Vamos lá. Pessoal, para a escolha do número que vai ficar na primeira casa, quantas opções nós temos? Dos 10 números que eu tenho para trabalhar, eu só não posso usar o 0. Por quê? Porque 0 não é contabilizado como 2 algarismos, é apenas 1. Então, o que significa dizer que eu não posso começar com 0. Ok? Então, 9 opções apenas. 9. Eu posso usar o 1 para começar, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou 9. Por isso, 9 opções. Quando você chega na segunda casa, o que é que vai acontecer? Quantas opções de escolha eu tenho na segunda casa, pessoal? Vamos lá.
Lembrando que eu não posso usar o número que eu já usei na primeira. Então, muita gente diz, 9, então põe aqui 8. Aí você erra. Está errado. Por que está errado, Thiago? Porque você deve lembrar o seguinte. Atenção, olha para mim. A matemática trabalha com 10 algarismos, mas o primeiro não pode ser o 0. Por isso você ficou com quantas opções? 9. Dessas 9 opções, você já completou uma casa. Completar uma casa quer dizer que já usou um algarismo. Então, dos 9 você usou 1, imagine, usou 1. Você tem 8, mas lembre-se, o 0 não foi usado, e o 0 pode ser usado na segunda casa. Então, você volta a ter 9 opções. Então, pessoal, aqui, 9 novamente. Lembra que nós já combinamos? Você sempre tem que verificar o que significa esse 9 e esse 9. O evento formar números com 2 algarismos. O 9 te dá o número de maneiras de escolher o primeiro. Então, você tem que multiplicar, porque são partes, etapas do evento. Então, multiplicando, eu consigo formar 81 números. Beleza? Aquela história de somar e de multiplicar. Eu ainda vou treinar muito com vocês. Com 2 algarismos. Pronto. Tá aqui, 2 algarismos. Muito bom. Ok? Vamos agora para os números com 3 algarismos. Vamos lá. Quem se perder esse 9, 9, é só pensar assim, Imagina, primeira casa, todo mundo menos o 0. Então, tirei o 0 aqui, Então, eu tenho 3, 6, 9. Quando eu vou para a segunda casa, eu já entendo que a primeira eu já escolhi. Então, que dos 9, um eu já usei, por exemplo, o 6. Eu fico com 8 opções, mas o 0 ele não foi usado, ele só foi o quê? Excluído, mas ele volta como opção para a segunda casa. Por isso que eu permaneço com 9. Ok? Então, vamos agora para o próximo leque. Números com 3 algarismos. Primeira casa, 9 opções, porque não pode o 0. Segunda casa, dos 10, não pode o que eu já usei na primeira, mas eu posso o 0. Por isso, 9 opções. E na última casa, 8. E aqui eu tenho o meu resultado. Vamos repetir? Vamos lá. Primeira casa, 9 opções. Por enquanto, tiro o 0. Parcialmente excluído. Então, 9. Desses 9, imagine que você usou o 5 na primeira casa. Então, você já não usa mais o 5. Você fica, então, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque o 0 volta. Então, o 0 tinha sido parcialmente excluído, ele agora volta como opção. Pronto. 0 volta como opção. Então, eu tenho 9 opções na segunda casa. Quando eu chego na terceira, o que é que eu tenho que entender? Que eu já completei 2 casas. Então, eu já usei 2 números. Se eu já usei 2 números, vamos imaginar que eu já usei o 5 e 1. Eu agora tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Pronto. Como o evento é formar números com 3 algarismos, o 9 representa a escolha do primeiro, apenas uma etapa. Então, multiplicando, 648 números. Então, eu tenho 648 números, cada número desse com 3 algarismos. Pronto. Agora vem a pergunta. Quantos números eu consigo formar no total? Logo, vamos lá. Total. Agora, observe que você vai pegar 9,848 e vai somar. Por que que agora eu somo, Thiago, e não multiplico? Vou repetir mais uma vez e não vai ser a última, pode ficar tranquilo. Pessoal, quando você tem partes, pedaços do evento, você multiplica. Como, por exemplo, esse 9 representa uma etapa, que é a escolha do primeiro. Escolher o primeiro ainda não caracteriza o evento. Então, eu tenho que multiplicar para chegar ao resultado. Agora, o que significa o 9? Que eu tenho 9 números com algarismo. Então, já é um número que eu quero menor do que 1000. 81 números com 2 algarismos, então já tenho um número com 2 algarismos menores do que 1000. E 648 números de 3 algarismos menores do que 1000. Então já tenho um número, já tenho um pacote, o que eu vou comparar com 1000. Então já é o evento. Então o 9 já representa o evento,
O 81 já representa o evento e o 648 já representa o evento. Então, quando eu tenho um evento, eu somo. O que vai me dar 738 números. Aqui, ó. Então, 738 números. E o item correto é o item D de dado. Pronto. 738, o item D de dado. Beleza? Pronto, tá aqui, ó. Tudo bonitinho, tudo bem organizado para você conseguir enxergar e visualizar. Ok? Vamos à questão número 2? Vamos lá. A questão número 1, para você ter uma ideia, foi uma questão feita usando princípio fundamental da contagem, tá certo? PFC. Eu vou sempre deixar claro, porque aí você, quando for estudar, já tem um norte maior. Questão 2. Lenda anunciada 2. Com um grupo de 15 pessoas, do qual fazem parte Lúcia e José, o número de comissões distintas que se podem formar com 5 membros, incluindo necessariamente Lúcia e José. Bem, primeiro passo, identificar o todo, identificar a parte e identificar se é arranjo, se é combinação, se é permutação. O grupo tem 15 pessoas. 15. Entre as 15, você deve encontrar a Lúcia e deve encontrar também o José. Ele quer saber o número de comissões distintas que se podem formar com 5 membros. Então, 5 membros, incluindo necessariamente Lúcia e José. Bem, a parte que decide se é arranjo ou se é combinação é justamente a palavra comissões. Rapaziada, comissões, equipes, conjuntos, grupos são sinônimos de combinação. Por que, Tiago? Porque no caso de uma comissão, no caso de um grupo, no caso de uma equipe, no caso de um conjunto, a ordem não é importante. A não ser se essa equipe tiver uma hierarquia, como por exemplo um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, aí sim você trata como arranjo. Mas se for uma comissão, um grupo, onde ele não define cargos, então você pode mudar. A equipe Raimundo, José e Francisco é igual à equipe Francisco, Raimundo e José. Então não vai fazer a menor diferença. Então, no caso, quando ele falou de comissões, eu não preciso me preocupar com a ordem. O que caracteriza a questão como uma questão de combinação. Então, aqui, ó. Combinação. Pronto. Combinação. Ok? Agora, lembrando que você tem 15 pessoas, você vai escolher 5 membros, mas tem que incluir com certeza a Lúcia e o José. Que tal montar o esboço? Ó, com 5 lugares. Cada lugar desse aqui representa uma pessoa na comissão, certo? Então vamos lá. O N, que é o todo, bota assim. O todo, 15 pessoas. Aqui, ó, 15 pessoas. Mas a questão garante o quê? Que Lúcia e José, você deve colocar na equipe. Lúcia e José. Quer ver? Aqui, ó. Lúcia e José, perfeito. Beleza? Pronto. Lúcia e José. Então, já defini que era uma combinação, porque a ordem não é importante. Então, você já sabe que aqui, ó, você vai escolher através de uma combinação. Eu preciso que você defina o todo e defina a parte. Atenção, atenção. São 15 pessoas. Aí você vai me dizer assim, Tiago, eu vou colocar a combinação de 15, escolhendo 5. Aí você erra completamente. Erra completamente. Por que que está errado? Vamos pensar um pouco. Que é combinação, eu concordo, porque a ordem não é importante. Então é um grupo, então é combinação. Só que entenda uma coisa, você tem 15 pessoas, mas dessas 15 que você tem para trabalhar, para escolher,
2 a questão manda você usar já dentro do conjunto obrigatoriamente. Então, desses 15, você já tem que excluir 2. Então, na realidade, você só tem quantas pessoas para trabalhar? 13 pessoas para trabalhar. Então, você vai fazer uma combinação agora de 13, porque eu só tenho 13 elementos para escolher. E não mais 5, porque se 2 pessoas eu já escolhi, eu já ocupei 2 vagas. Então, eu tenho apenas 3 vagas à minha disposição. Então, combinação de 13, escolhendo 3. E não 15, beleza? Pronto, combinação de 13, escolhendo 3. Então, é só você imaginar a cena. Olha para mim. Poxa, eu estou aqui com a prancheta, eu tenho vaga para 5 lugares e tenho 15 pessoas na minha frente. Se não tiver nenhuma exigência, quantas comissões, quantas equipes eu posso criar? Combinação de 15, escolhe 5. Acabou. Mas chega aqui um rapaz do meu lado, um secretário, e diz: ei, Thiago, tu é obrigado a colocar a Lúcia e o José na equipe. Então, pronto. Dos 15, eu pego a Lúcia e o José e põe na equipe. Pá. Nesse momento, quantas pessoas eu tenho à minha disposição agora? À disposição? 13, porque 2 eu já tirei. E quantas vagas eu tenho? Onde as 13 pessoas estão brigando? 3 vagas. Então, combinação de 13, 3 a 3. Abrindo, vai ficar 13 fatorial, combinação 3 fatorial, 10 fatorial. Ok? Desenvolvendo, então, 13, 12, 11 e 10 fatorial. Tá aqui, ó, 10 fatorial. Embaixo, 3, 2 e 10 fatorial. Lembrando que o 3 fatorial, 3, 2, 1, 1 não precisa. Aí eu já tirei. Então, ó, 10 fatorial com 10 fatorial cancela. Posso mandar embora 3 vezes 2, pessoal, dá 6. Então, você tem 12 dividido por 6. Vai dar 2, ok? 3 vezes 2, 6, cancelei, ó, ficou 2 em cima. Nesse caso, ficamos com 13 vezes 2 vezes 11. O que vai me dar como resposta, multiplicando, 286 comissões, como ele mesmo pediu, ok? Então, tá aí, 286 comissões. 13 vezes 2 dá 26, vezes 11, 286 comissões, incluindo com certeza a Lúcia e o José. Então, 286, incluindo a Lúcia e o José. Resposta correta, o item D de dado. Agora, uma ramificação, uma variação dessa questão 2 e coloquei como questão 3, tá bom? Peguei só o raciocínio da ESAF e fiz uma pequena adaptação. Vamos lá. Olha só. Leia a questão 3. Com um grupo de 15 pessoas, aparentemente a mesma coisa da anterior, mas presta atenção. Do qual fazem parte Lúcia e o José. O número de comissões, mais uma vez, o que caracterizou a combinação, comissões, que se podem formar com 5 membros, incluindo necessariamente a Lúcia e não incluindo o José. Então, pessoal, eu quero saber de quantas maneiras eu posso preparar a mesma comissão que eu fiz agora há pouco, incluindo sim a Lúcia, mas não incluindo o José. Então, o José, pessoal, não faz parte da minha equipe, com certeza, certo? Então, lembre-se, de quantas maneiras eu posso preparar o grupo com 5, incluindo a Lúcia, mas o José, que é a ex-namorada da Lúcia, se ela for escolhida, ele não vai mais, ele sai. Então, eu vou colocar a Lúcia e vou excluir o José. Que tal você dar uma pausa no vídeo e tentar montar para ver se está certo? Aí você já passa se você tiver acertado, ok? Então, pausa agora e eu já vou continuar. Vamos lá. Total, o todo, 15 pessoas. Então, 15. Aqui, ó. 15.
A questão garante que a Lúcia vai ser escolhida. Então, a Lúcia já ocupa uma vaga. Pronto. Lúcia, uma vaga. Na hora de subtrair, eu vou ter que tirar duas pessoas. Duas, Thiago, mas apenas a Lúcia foi escolhida. É isso mesmo. Eu só posso trabalhar com 13. Thiago, não entendi agora. Pois eu vou explicar. Pessoal, por que foi que eu excluí duas pessoas, embora apenas a Lúcia foi a escolhida? Vou te explicar. Preste só atenção. Quando você fala do grupo com 5 pessoas e que a Lúcia vai ser excluída, você já tirou uma, que foi a Lúcia. Mas você não pode trabalhar com o José. A questão garante que o José não vai. Então entenda que das pessoas que eu tenho brigando pelas 4 vagas que eu ainda tenho sobrando na equipe, eu tenho que excluir a Lúcia, porque ela já foi excluída, e o José, que não faz parte. Então eu tenho que subtrair 2 pessoas. O que caracteriza a combinação, por causa da comissão, de 13, porque eu só tenho 13 pessoas brigando, mas agora brigando por 4 vagas. Então é uma combinação de 13 e 4 a 4. Legal? 15, tirou a Lúcia, porque já foi escolhida, e tirou o José, porque não pode. Então 13, brigando para 4 vagas. Nesse caso, vamos ficar com, lá vai, 13 fatorial, 4 fatorial, 9 fatorial. Pronto. Que é a diferença, né? Então, 13, 9 e 4. Nesse caso, desenvolvendo, no começo eu faço questão de desenvolver, mas com o tempo, isso aqui vai ficar mais por sua conta. 10 até o 9 fatorial, ok? 4, 3, 2, 1 não precisa e o 9 fatorial. Pronto. Posso simplificar o 9 fatorial com 9 fatorial. Posso aproveitar 4 vezes 3, que dá 12, com 12. Posso mandar embora. Aí o que é que eu vou encontrar? O 5 vai aparecer da simplificação do 10 por 2, ó, 5. Ficamos, portanto, com 13 vezes 11 vezes 5. Multiplicando, 715 comissões. Pronto. Tá aí. 715 comissões, nesse caso, é o que eu vou encontrar se você incluir com certeza a Lúcia, por isso apenas 4 vagas. Lúcia, porque eu não posso, mas já foi escolhido, e o José, que não faz parte. Resposta da questão 3, que foi uma variação da 2, B de bola, 715. Vamos à próxima? Vamos lá. Questão de número 4. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são formados números de 4 algarismos distintos. Dentre eles, quantos serão divisíveis por 5? Opa, peraí. Lembrando a todos que essa questão também foi feita usando o conceito de combinação, tá? Tá aqui, combinação. Beleza. Quatro. O que é que eu vou encontrar agora na 4? Ele quer saber quantos números ele pode formar, te dá uma sequência, usando o 1, o 2, o 3. Ele quer formar 4 algarismos distintos, então não existe repetição. E ele quer que seja divisível por 5. Pessoal, o número só é divisível por 5 se ele terminar ou em 0 ou terminar em 5. Lembrando que terminar em 0 não tem como, porque o 0 não está entre as opções que ele te deu. Ele só te deu de 1 a 6, tá? Você vai usar aqui, mais uma vez, o princípio fundamental da contagem, ou de contagem. Observe que o número tem 4 algarismos, então eu vou dividir em 4 etapas. A escolha do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Lembrando que as opções que ele me dá para usar 1, 2,
3, 4, 5 e o 6. Primeira exigência, lembrando que são algarismos distintos, então não posso repetir ninguém. Além disso, ele quer que seja divisível por 5. Pronto, divisível por 5. Algarismos distintos e tem que ser divisível por 5. Então vamos lá? Observe que para ser divisível por 5, não me resta outra opção para garantir a exigência dele, colocar o 5 na última casa. Então, pessoal, não conte mais com 5, porque são algarismos distintos. Então, 5 obrigatoriamente tem que ser na última casa. Por quê, Tiago? Porque o que caracteriza o número ser múltiplo de 5, ou divisível por 5, é ter exatamente o último algarismo, ou 0 ou 5. Como 0 não existe, só pode ser o 5. Então, vamos lá. Quantas opções de escolha eu tenho para a primeira casa? Eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 6. Então, observe que eu tenho 5 opções. Entenda que aqui é o número 5 que vai ficar nessa casa. Aqui eu tenho 5 opções. 1, 2, 3, 4 ou 6. Beleza? Como são algarismos distintos, entenda que eu já escolhi o 5 e que de alguma forma eu já escolhi um outro algarismo. Vamos imaginar o 2, só dando um exemplo, que eu escolhi o 2 para colocar na primeira casa, só dando um exemplo. Mas eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 6. É só para você enxergar que agora você vai ter apenas 4 opções. Quando você usa mais um número, você fica agora com 3 opções. Como o 5 tem que ser ele mesmo, apenas uma opção. Multiplicando, o que é que eu encontro? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, pessoal, 60 opções, 60 números eu posso criar. Tá aí, ó. 60 números. Então, bem rápido. Olha para cá. São 4 casas, mas a última casa só pode ser o 5. Então, pronto. Já bota o 5 lá. Só tem uma opção para ele. Uma. Tá aqui, ó. Esse 1 aqui embaixo. Acompanha aqui do lado. Você já usou o 5. Então, você agora só tem 5 opções. Completou a primeira casa? 4 opções. Completou a última? A primeira casa. Então, você já usou 2 números, né? Só tem agora o quê? 4. Completou a segunda? Então, já usou 3 números. A última, a primeira e a segunda casa. Então, você só tem agora 3 opções. Então, multiplicando, 60 números. Ok? Aqui embaixo, que eu coloco de preto, são as possibilidades de escolha que eu tenho para cada etapa. E para juntar o resultado, eu multiplico as etapas. 60, C de casa. Questão número 4. O item C. Beleza, pessoal? Mais uma questão finalizada. A questão número 5 já está esperando por você, já no próximo vídeo, beleza? Tenta fazer a 5, a 6, a 7, a 8, que são as questões que eu vou contemplar no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais.